O programa dessa segunda-feira começa com um assunto polêmico, o preconceito. Hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é importante falar que o preconceito de cor e de raça precisa acabar. Aliás, nenhum tipo de preconceito é válido e deveria existir, né, gente? E na nossa primeira matéria de hoje, vamos mostrar o quanto o racismo é prejudicial e pode retardar uma sociedade. Marcos é de família de classe média e não sofreu dificuldades financeiras, mas sentiu na pele as consequências do racismo. Quando eu era criança, isso era uma coisa muito complicada e às vezes eu não entendia o porquê dessas relações elas operarem dessa maneira. Eu estudava num colégio de classe média e eu era o único negro da sala de aula, né? E as pessoas ficavam... Isso causava um certo estranhamento. O racismo ele só aparecia em situações de conflito. Tipo, quando eu brigava com algum coleguinha, aí vinha algum xingamento. Hoje ele é professor de Direito, doutorando em Sociologia, mas ainda percebe as atitudes preconceituosas. Eu tô no elevador, aí uma senhora pergunta se eu moro ali. Eu falo, moro. Eu falo, não, porque eu nunca vi pessoas assim como você morarem num prédio desse. Aí eu, como assim como eu? Não, como você, assim, com a sua aparência. Então, o que eu pude depreender dessa experiência? É que quando o negro ele assume um papel subalterno, quando ele está num lugar simbólico, né, que a sociologia chama de subalterno, não tem problema nenhum, normal. Mas a partir do momento que ele ousa, né, em transgredir um lugar simbólico a que ele é destinado, o racismo ele aparece. Geisa não está nos 50% da população brasileira de pardos e negros, mas é uma aliada na luta contra o racismo. É com base nos contextos histórico e cultural brasileiros que ela explica a evolução do racismo no Brasil. O racismo no Brasil, a diferença em relação aos Estados Unidos é que ele foi mascarado. Enquanto nos Estados Unidos esse racismo era aberto, a expressão do racismo ela existiu, inclusive em termos de leis que segregavam pessoas brancas e pessoas negras. No Brasil nunca existiram leis que legitimassem a segregação racial. No entanto, o racismo existia todos os dias. As estatísticas e as denúncias são as principais comprovações das diferenças entre brancos e negros. Os negros estão na base da pirâmide social, em todos os níveis. Tanto eles têm os menores índices de escolaridade, como eles têm a renda mais baixa, como eles são as maiores vítimas da violência policial. E a perspectiva de mudança desse cenário está no reconhecimento de que as diferenças devem ser respeitadas. Orgulho de ser quem se é. Então esse orgulho tem sido importantíssimo para que as mulheres e homens negros tenham uma vida digna. Saber onde mora em nós, eu digo inclusive em mim, a dimensão racista, porque a sociedade ela é plural, ela é diversa, ela é diferente, e que ser diferente é uma qualidade, né? E as pessoas têm a obrigação de respeitar.